Galera, que é o Bernardo, aqui mais um vídeo aqui no canal, vai reagir Sonic EZ. Então vamos pro vídeo e bora! Sonic EZ veio, brigou, criou caos e no final das contas apanhou e perdeu feio pra todo mundo, tanto que ele acabou sendo até mesmo selado dentro de uma esmeralda do caos, no caso a esmeralda mestra. Só que esse aqui não é o final, e sim que ele também poderia voltar, pelo menos aqui no futuro, e é isso que acontece aqui nesse jogo, com o retorno e vingança do Sonic EZ. Então Tails e Knuckles precisam fazer alguma coisa pra poder impedir, cara, o ataque do Sonic EZ, e eles são os únicos que podem fazer isso. Mas será mesmo? Sonic EZ Stone of Darkness, ou melhor, a Pedra Sombria, na verdade é um jogo que se passa após um final bom do Sonic EZ. Sabe, aqueles finais onde todo mundo vence e Sonic EZ perde. Praticamente esse aqui é uma sequência do Sonic EZ, menos Sonic EZ que existe, porque ele é muito mais focado na gameplay, em vez de ser focado, cara, naquele momento de terror. Bora Ou seja, é um assistir, jogo né, bem galera? diferente mesmo. Ó, eu quero que você se inscreva nesse canal, por favor. Quero que bata 1 bilhão de inscritos. Eu quero que essa meta chegue, tá? Eu quero muito que essa meta chegue, então eu quero que vocês me ajudem para bater. Então vamos nessa, vamos assistir Sonic EZ. Lembrando que esse vídeo aqui faz parte da playlist História dos Jogos do Sonic EZ. Já trouxe aqui vários e vários jogos diferentes e você pode conhecer eles aqui no link na descrição, beleza? E se quiser baixar esse jogo ou algum outro jogo do Sonic EZ, é só entrar aí no link rkplay.com.br/fangame e você vai ter aqui uma lista de jogos, incluindo esse que eu já trouxe aqui no canal. É só ir lá e baixar, beleza? Então já vai deixando o like nesse vídeo, mandando um salve nos comentários, compartilhando esse vídeo aqui no seu WhatsApp ou também no Facebook, porque agora vamos para a história de Sonic EZ Stone of Darkness. O jogo começa aqui super de boa, na verdade ele começa aqui de uma forma bem interessante, com o Sonic aqui na Green Hill, só que ele, cara, está completamente entediado. Sério, ele tá meio parado aqui, porque não tem nada acontecendo. Então ele percebe que está na hora de ser rápido. E é mais ou menos aí que a história começa. Estamos aqui em Green Hill, com o Sonic, com um visual que lembra muito o Sonic do Sonic 3 do Mega, passando aqui por uma Green Hill que é uma das mais bonitas que já apareceu, cara, dentro de alguma fangame do Sonic EZ. Os Badniks aqui são apenas os motobugs e a Green Hill, por mais que lembre um pouco o visual original, o layout dela aqui é um pouco mais simples, porém diferente do que já apareceu em outros jogos do Mega. Quando o Sonic termina esse ato, ele escuta, cara, um grande estrondo e começa a olhar aqui de um lado pro outro, tentando ver o que tá acontecendo. Já que ele não consegue ver, ele sai correndo, mas podemos ver o que está acontecendo lá no alto. Um veículo voador acaba saindo de Angel Island e a ilha flutuante começa a cair do céu. Continuando com o Sonic por aqui, ele ainda continua ouvindo, cara, os barulhos de estrondo, só que dessa vez também alguns tiros. Então, ele recebe aqui um comunicado do Tails. Tails diz que algo aconteceu com a Ilha dos Anjos, a Angel Island. Ela simplesmente começou a cair do céu. Então, nesse momento, Sonic acaba recebendo uma ordem do Tails, mandando ele ir diretamente para Starlight, pois a partir de lá eles poderão voar para Angel Island, no lugar onde a ilha caiu. Então, aqui continuamos com o Sonic, onde ele praticamente vai correr aqui pela Green Hill. No final das contas, ele vai cair aqui num grande buraco e depois vai ser lançado numa grande mola. E aí sim, ele vai chegar aqui em Starlight. Basicamente é aquela mesma fase da cidade noturna que a gente já conhece. O layout parece um pouco lembrar aquele layout que conhecemos na fase original, só que não é tão parecido assim. Como nessa versão não tem nenhum Badnik, praticamente é muito fácil terminar esse ato. Sonic vai se sentir um pouco preso no meio do caminho. Na verdade, ele não tem um pouco de noção de como avançar nessa fase, mas ele vai receber aqui a ajuda de uma ouriça. Essa ouriça aqui que tem um cabelo um pouco amarelo. Ela vai ficar seguindo o Sonic e vai usar suas habilidades de Spin Dash para poder quebrar, cara, alguns blocos e barreiras que estão bem escondidas. Depois de praticamente ser assediado por ela, bom, essa ouriça aqui vai seguir o Sonic e liberar o caminho pra ele. No final das contas, o Sonic
vai acabar encontrando o Tails. E lá, ele vai encontrar também o Tornado, a qual o Tails está aqui esperando pelo Sonic. E sem tempo a perder, ele sai voando em direção a Angel Island. Depois de pousar, eles agora irão em direção, cara, a Hidden Palace, para tentar entender o que aconteceu. Pulando aqui numa espécie de túnel, eles praticamente saem de Angel Island e vai parar direto na sala principal da Hidden Palace. Lá eles dão de cara, com o Knuckles, que está aqui caído no chão. Sonic usa o Spin Dash para gerar um barulho, e isso acaba acordando, cara, o Knuckles por aqui. Então, agora com o Knuckles acordado, bom, ele explica o que aconteceu. Ele estava aqui dormindo, protegendo a Esmeralda Mestra, só que ele é atacado pelo Dr. Eggman, que dá um tiro em cima dele. Com isso, ele fica desacordado, só que ele não sabe exatamente o que aconteceu depois. Knuckles diz que é estranho, já que, na verdade, não faz sentido o Eggman vir aqui atacar ele e não roubar nada, pois a Esmeralda Mestra ainda está aqui. Então, nesse momento, o Sonic vai olhar a Esmeralda Mestra para ver se tá tudo certo. O problema é que, no momento em que o Sonic acaba encostando na Esmeralda, um pequeno terremoto ataca a sala. Knuckles fica em alerta. Sonic diz que isso tá muito estranho. Só que nesse instante, um raio da Esmeralda Mestra acaba saindo e a criatura Caos sai de lá. E o pior, a criatura Caos acaba entrando aqui no corpo do Sonic. E nesse instante, o Sonic começa, a se sentir um pouco estranho. Mas aí ele acaba se transformando no Sonic Ezer, ou Dark Sonic, cuspindo ketchup pela boca e com olhos pretos. Bom, o Sonic acaba desmanhando aqui. E o Tails e o Knuckles praticamente ficam sem ter reação. Quando o Sonic acaba levantando novamente, ele já está um pouco diferente, com olhos azuis. E agora, o cara diz aqui exatamente o seguinte, que o Sonic morreu e em seguida quebra a Esmeralda Mestra. Então, antes que ele faça alguma coisa, bom, Tails aqui, que já estava em prantos, praticamente vê o Knuckles socar a cara do Sonic. Sério. O Sonic aqui está praticamente desacordado. E o Knuckles explica que ele não é mais o Sonic normal. E agora, praticamente, o Knuckles vai verificar exatamente o que aconteceu com o Sonic e diz pro Tails relaxar. Tails vai até vai aparecer embora, no mas aí é que vem a história. Vai aparecer no Depois, o Sonic Ezer acaba tá? acordando, reclamando aqui exatamente da intervenção que veio daquele Kidna, que no caso é o Knuckles. Então, enquanto aqui o Sonic praticamente está pensando no que fazer, o desenvolvedor do jogo aparece aqui, dizendo que é fã do Sonic. Só que aí o Sonic Ezer dá um soco nele. Enfim, para poder mostrar exatamente a maldade do Sonic Ezer. Agora é lá em Spring Heart, Tails, que está sofrendo de insônia, preocupado exatamente o que aconteceu, com o Sonic, começa a fazer uma ligação de vídeo para poder conversar com o Knuckles. Knuckles explica que o Sonic fugiu para Green Hill e que não sabe exatamente o que ele está aprontando, mas que tem uma ideia de como pode, pelo menos, resolver essa questão dele ter sido amigo de infância, amigo otaku e irmão, tudo isso pode ser verdade ao mesmo tempo. Que interpretação estranha. pelo menos resolver essa questão dele ter sido possuído pelo caos. Tails aqui, que estava preocupado, caindo de sono, acaba tentando dormir mais uma vez antes de ir buscar o Sonic lá em Green Hill. E ele acaba dormindo por 14 horas. Já vendo que ele perdeu muito tempo, ele parte para ir em direção a Green Hill. E aqui continuamos em Spring Hard. Praticamente, essa aqui é aquela fase clássica que conhecemos lá no Sonic 1 original. Os mesmos Badniks aparecem por aqui, mas temos que sair daqui correndo usando o poder de voo do Tails. Sim, o Tails tá aqui voando, mas por alguma razão, quando ele pula normal, ele pula sem rabo. Ele vai ter que usar o seu poder de voo para não cair nos espinhos que estão nesse cenário. Sério, aqui tem muito espinho mesmo. No final da fase, ele acaba encontrando aqui um daqueles teletransportadores que existe lá na Hidden Palace e usa para chegar na Green Hill, que está à noite. Então, numa Green Hill que está de noite, numa noite de sono, porque praticamente numa hora dessa ninguém deveria estar acordado, o Tails começa a voar, indo em direção ao lugar onde exatamente o Sonic estaria escondido. Bom, ele consegue chegar numa área muito alta e começa a perder as esperanças de que o Sonic estaria ainda na Green Hill. Só que quando ele começa a olhar, para um coqueiro, ele acaba encontrando aqui, em cima de um coqueiro, um Flick que está ensaboado de ketchup e que se pendurou também num coqueiro. Bom, ele começa a acreditar que Sonic Ezer teria feito isso. Então, ele diz que precisa encontrar o Sonic logo. E aí ele começa a correr nessa Green
Hill que está completamente escura. E o negócio começa a ficar mais sombrio, porque quanto mais o Tails corre, mais sombrio o lugar fica. Com um monte de flicks e até mesmo o desenvolvedor do jogo coberto de ketchup. Coitado, parecia o Brasonic. Ele acaba encontrando aqui um monte de coqueiros e no final das contas o Sonic, que estava aqui meio que dormindo. Tails fica um pouco aliviado ao ver o Sonic por lá e ver que ele está normal. Tails pergunta exatamente o que aconteceu com os animais e o Sonic se pergunta exatamente a mesma coisa. A resposta que o Tails recebe do Sonic aqui é que ele não sabe exatamente o que aconteceu. Quando o Tails pergunta exatamente o que o Sonic estava fazendo por lá, bom, a resposta que ele recebe basicamente não é nada agradável. E a criatura Caos começa a possuir o corpo do Sonic novamente. Então, nesse momento, Tails foge e sai voando de lá. E o Sonic Zé vai atrás dele. Então, Tails, que tenta fugir voando, ele é derrubado pelo Sonic Zé. E agora vamos para Hidden Seek, que é a Angel Island pegando fogo. Fasezinha maravilhosa. O Tails não pode cair em lugar nenhum, porque senão ele vai acabar perdendo todas as vidas. Então, quando ele finalmente consegue achar uma espécie de corredor, ele é perseguido por um caminho cheio de espinhos e com o Sonic Z atrás dele. Pro Tails conseguir fugir com sucesso, ele precisa voar, cara, porque senão o Sonic Z vai pegar ele. No final das contas, Tails começa a se esconder, cara, atrás de algumas plantas. Só que, quando ele achava que estava aqui descansando e seguro, sabendo que o Sonic Z não ia encontrar ele, bom, o Sonic Z acaba percebendo aonde o Tails estava escondido e ataca ele por trás. Todo mundo morreu. Acabou. Bom, nisso, o Tails é levado, cara, pra Mystic Cave. Sim, essa fase mesmo. Só que aqui tá tão escuro que o único ponto de luz são aquelas tochas que existiam na fase. O problema é que é bem difícil achar uma saída. E como tem muito buraco, também pode levar muita morte. E o pior, o Sonic Z vai estar andando por aqui através de vultos pra tentar pegar o Tails. Quando o Tails conseguir sair da primeira área, a segunda já vai mostrar ser um pouquinho mais complicada. Porque o Tails vai encontrar uma espécie de amuleto e isso, cara, vai acender um pouquinho mais o cenário. O problema é que o Sonic Z vai começar a perseguir ele com maior clareza. Ele consegue achar, cara, uma espécie de porta, uma saída desse lugar. E ele usa aquele amuleto, aquele objeto, pra poder pelo menos ativar a saída. E de lá, ele corre num corredor super escuro. E no final das contas, ele acaba chegando aqui na Labyrinth Zone. Exatamente a mesma labirinte que já conhecemos, porém com muito mais cristais. Tails passa aqui de boa. Aliás, é a mesma fase que a gente já conhece. Não demora muito tempo pro Tails acabar caindo embaixo d'água, e sim, ele acaba enfrentando aqui problemas, como aquelas gárgulas que cospem fogo, e também a falta de ar, porque ele precisa pegar, cara, bolas de ar pra poder conseguir respirar embaixo d'água. Quando ele conseguir sair, cara, da parte de água, ele só vai ter chegado na metade do caminho, porque mais gárgulas que vão cuspir fogo vão aparecer por aqui. E no final das contas, ele vai conseguir sair do labirinto. E aparentemente, ele conseguiu até mesmo sobreviver. O negócio é que o Sonic Z ainda vai atrás do Tails. E não só isso. Também tem a questão, cara, de o que aconteceu. Sério, aonde estava o Knuckles durante essa perseguição que o Tails sofreu? Pois é, essa aí é a primeira parte, cara, de uma nova saga do Sonic Z. E temos que entender o que exatamente a criatura Caos tem a ver com isso tudo. E o que o Eggman fez na Esmeralda Mestra para liberar a criatura Caos. Mas isso aí é uma coisa que só iremos descobrir nos próximos episódios, porque essa saga ainda continua. Então é isso, galera. Continuação, quero assistir a continuação. Meio ácido. É o boticário. Abra suas contas internacionais e seja global com o BTG. Todos os jogos que tem um final pro Sonic Z, ele acaba meio que tentando roubar a Esmeralda Mestra e usar o seu poder. Porém, ele acaba falhando miseravelmente e toda a energia da Esmeralda Mestra acaba aprisionando ele, fazendo ele ficar isolado ou destruindo ele de uma vez por todas. Porém, a Esmeralda Mestra também guarda espírito de dois guardiões, a Tikal e a criatura Caos. E se a criatura Caos acabasse possuindo o ouriço e virando uma nova espécie de Sonic Z, é isso que aconteceu nesse jogo. Sonic Z Stone of the Darkness. Esse projeto aqui é o mais ambicioso de todos e coloca aquela solução para destruir o Sonic Z sendo na verdade a fonte de todo o seu poder e a sua origem, fazendo o Sonic virar o Caos Z. E é sobre essa história que eu vou falar agora. História de Sonic Z Stone of Darkness 2020. Se
você por acaso tiver assistido esse vídeo original da versão beta desse jogo, avança pro tempo aí na tela. É porque, cara, eu já fiz esse vídeo na versão beta e muita coisa mudou. Mas se quiser ver as mudanças, continue aí. A história começa com o Sonic recebendo um recado de urgência com o Tails. E ele vai passando aqui nessa Green Hill totalmente avermelhado, bem no estilo da creepypasta original, mas ele acaba vendo aqui outros personagens que foram atacados pela criatura Zé. E olha que foram várias. Tem personagem que tá se pendurando por lá, tem ketchup no chão, rabada no chão, enfim. Knuckles vai andando aqui, mesmo desorientado por causa do gás tóxico. E quando ele chega no lugar que só tem espinhos e ketchup, a criatura Queza Zé aparece. Só que não ataca o Knuckles em cima dos espinhos, joga ele para um outro andar, para preparar a sua punição e acabar com Knuckles de uma vez por todas. Knuckles quer colocar a criatura Caos dentro da Esmeralda Mestra outra vez, só que o Sonic e Keza Zé não vai deixar. E aqui começa uma mega luta contra ele. Rapaz, o Chaos aqui tem 16 vidas e ele ataca com ondas de energia, choques e outras ondas de surf do chão que, sabe, surgir do nada, porque esse bicho tem água no corpo e tá jogando isso no cenário. Essa luta aqui é interessante porque ele tem poderes bem diferentes, mas é aquilo, dá pra macetar, já que, tipo assim, você consegue pelo menos chegar aqui com vários anéis, e os anéis demoram pra desaparecer, então pegue eles e pule, cara, na criatura Caos sempre que tiver, tipo, naquele respawn de invencibilidade. Naquele pequeno momento antes de você ficar vulnerável outra vez, depois que o Tapanha perdeu o anel. No final das contas, quando Knuckles consegue vencer, Knuckles avisa que atacar ele foi uma péssima ideia. A criatura Caos diz que ele é bem mais forte do que imagina, mas diz que ele ainda é insignificante. E diz que não existe poder nessa terra que é capaz de derrotar ele. Então, Knuckles toma mais um mega soco, cara, e é levado pra longe das Cap Brain, deixando até um rastro por onde passou. Knuckles tá no lado de fora, inconsciente, mas uma estranha voz acaba levando ele para o passado. Bem no estilo Sonic Adventure, temos aqui o Knuckles viajando no passado, vendo o que aconteceu no templo do Knuckles Clan. Isso aí, mostrando aqui, cara, o lugar onde a Esmeralda Mestra estava e uma conversa da Tikal naqueles últimos momentos onde a criatura Cal se rebelou contra todos, dizendo que a Esmeralda Mestra é muito poderosa e que usar o seu poder para a destruição só vai causar destruição não de quem apenas está usando, mas todos. Aqui Tikal explica que todo mundo precisa trabalhar para que a Esmeralda Mestra seja recuperada pedaço a pedaço e usando ela para poder aprisionar o Sonic e acabar com esse mal. Ou usando uma outra opção, usando uma Esmeralda das Trevas, fazendo com que o Knuckles acabe se sacrificando, mas permitindo que a criatura Caos desapareça, garantindo que todo mundo vive em paz depois disso. Você tem aqui essas duas escolhas. Vamos seguir aqui o caminho do Guardião e restaurar a Esmeralda Mestra para usar o seu poder. Knuckles acaba acordando e vai seguir o plano de restaurar a Esmeralda Mestra. E aqui, meu amigo, já volta aquele mesmo esquema de pegar todos os 3 pedacinhos da Esmeralda Mestra. Você chega com o Knuckles aqui em frente a Tikal e tem essa visão onde ela explica o que deve ser feito. Bom, temos aqui a escolha de usar a Pedra das Trevas. Knuckles acorda e sai das Capri Brain sem precisar pegar os pedaços da Esmeralda Mestra, enquanto a criatura Caos vai atrás dele. Só que aqui você tem 3 mensagens depois do agradecimento do criador, que são um tanto quanto estranhas. Knuckles conseguiu se salvar da criatura Caos. Entretanto, Tails não conseguiu salvar a si mesmo. Infelizmente, esse jogo meio que acaba por aqui. Eu espero que ele tenha uma versão, é um jogo grandioso, mas, infelizmente, porque a primeira vez que eu joguei esse jogo, ele tinha uma versão de 2018 ainda. Esse foi o vídeo, galera. Tchau, beijo. Eu quero que vocês gostaram, mas tchau. Eu quero que vocês dão 1 bilhão de inscrições, tá? Tchau. Eu amo muito vocês.